Então, quais hábitos, assim, né? Você falou de reserva ali, eu já falei. Beleza, né? Eu preciso montar uma reserva, né? Que hábito que eu tenho que mudar? Que é uma reserva de emergência, Jonathan? Perfeito. A reserva de emergência, eu sempre gosto de citar, é o alicerce. É o alicerce de uma boa vida financeira e você viver mais tranquilo. O que seria a reserva de emergência? Falando bem do contexto prático ali, do que se traduz nas finanças comportamentais. Seria você ter ali um X quantidade de meses de valor guardado que consegue honrar as suas despesas de subsistência. Que seria o quê? Aquelas despesas que você tem e você não pode deixar de honrar. Seria moradia, alimentação, energia. Às vezes você tem alguma situação de saúde, precisa comprar um remédio ali que você não pode ficar sem também, então ele também entraria. Então se a gente pegar, por exemplo, só para ficar de forma bem didática, vamos dizer que somando isso tudo, você teria uma necessidade ali de valor mensal para despesa de subsistência de R$2.000. Aí a gente tem outra situação. Eu sou uma pessoa que tem uma boa solidez financeira, tenho um bom emprego, é difícil de eu perder meu fluxo de renda mensal. Essa quantidade de meses que eu preciso ter guardado é um pouco inferior. Então poderia ser 6 meses, para dizer bem tranquilo. Agora, se eu tenho, por exemplo, o meu nicho de trabalho é muito específico. Bem segmentado, né? É, bem segmentado. Então, às vezes, é difícil de eu me recolocar no trabalho. Ou se por acaso eu ficar um tempo parado, eu vou demorar para voltar à minha atividade laboral. Então, o recomendado é ter 12 vezes. Então, se fosse 6 meses, eu ter pelo menos 12 mil guardado. E se for 6 meses, 12 mil guardado. E se for um ano, 12 meses, pelo menos 24 mil. Esse dinheiro é aquela reserva para os imprevistos que pode acontecer na sua vida. Então, a gente está sempre expostos, né, a essas situações. Que cálculo assim, que eu posso fazer para separar um valor, digamos assim? Eu quero montar uma reserva de emergência, eu não posso pegar todo o meu salário e guardar durante 6 meses para eu ter uma reserva. Eu queria saber qual que é a porcentagem, né, saudável e qual que é o prazo assim, que normalmente as pessoas utilizam para fazer isso. A gente tem algumas regras de bolso, né? Vamos dizer, o famoso 50, 30, 20. 50 para despesa de subsistência, 30 para demais gastos com lazer, outras situações, e 20 para investimento. Só que eu falo assim, regra de bolsa é difícil, né? Porque cada um tem sua vida, né? Diferentes. Então, assim, acho que o principal de tudo, até vou trazer uns dados aqui do raio-x do investidor da Ambima. A gente está na 9ª edição ali, e é um relatório muito importante dessa entidade que ajuda a regular o mercado, trazer qualidade. Ele fala qual que seria, vamos dizer, os pontapés para as pessoas que não conseguiam guardar e dados estatísticos mesmo começaram a guardar. Primeiro, cortar gastos. Então, cortar gastos assim que ele olhou o orçamento dele, para onde estava indo certo o dinheiro que ele não estava prestando atenção, ele cortou esses gastos ali. O segundo é 22%, deixa eu lembrar aqui agora, investir de forma programada. Então, assim, a pessoa já guarda uma fatia do dinheiro. E 18% foi revisitar o orçamento mesmo. Então, ele foi olhar ali o orçamento dele e ver o que ele teria que controlar melhor. Então, assim, às vezes ele não precisou cortar gasto, ele precisou reenquadrar, ele só foi olhar o orçamento e reajustou ali. Outro não, ele viu que de fato ele estava gastando de forma descontrolada e ele precisou revisitar mesmo e cortar algumas despesas. O outro foi só ajustar. E a gente precisa promover essas reflexões sobre educação financeira, porque quando a gente olha para pesquisas a nível nacional, né, como por exemplo a do Valor Econômico, ela traz alguns dados para a gente, né? Quando a gente está falando de comportamento financeiro, os brasileiros não têm esse comportamento de poupar. Mais de 61% dos brasileiros não conseguem poupar. Por que a gente está aqui falando sobre isso? Para a gente quebrar paradigmas, para a gente levar essas informações conectadas, né, com os princípios do cooperativismo, que é a educação e formação, para a gente contribuir para o processo de desenvolvimento das pessoas. Então, quando a gente fala desse exercício de poupar, a gente está falando de uma tomada de decisão, de mudança de comportamento, de prioridades, do que é desejo, do que é necessidade, né, Jonathan? Então, a gente recebe estímulo na palma da mão, a gente tem uma máquina na nossa mão, que é o celular, e a gente recebe estímulo o tempo todo. Para quê? Para comprar, para consumir. Aí, o lançamento do iPhone 17 saiu, a viagem, a bike nova. Então, a gente está recebendo esses estímulos. Então, como que a
a gente vai se comportar diante desses estímulos que a gente recebe para a gente manter um equilíbrio e uma estrutura financeira? Como que eu posso fazer para eu começar a poupar? Será que todo mundo pode poupar? Geralmente, quando a gente pensa em investimento, a gente começa a pensar em valores maiores, mais significativos, expressivos. Eu posso começar a poupar até com quanto, Jonathan? Hoje em dia, com muito pouco. Antes a gente, talvez o mercado ainda traz, as pessoas ainda trazem aquela visão de mercado que é lugar para quem tem muito dinheiro, para poder investir. Mas os produtos de investimento se popularizaram muito, então os tickets iniciais que antes eram muito elevados, hoje já estão bem mais acessíveis. Então tem investimento que a partir de R$1 você já consegue começar a investir. Então popularizou muito, praticamente hoje com R$10 você consegue investir numa gama de produtos financeiros muito ampla. Então não tem mais essa barreira tão grande de pensar que eu preciso de grandes valores. E assim, é sempre importante eu ter essa visão, porque as pessoas sempre esperam um momento perfeito. Quando eu tiver sobrando tanto, eu vou começar a investir. Sim. Quando eu tiver de tal jeito minha vida, eu vou começar a investir. Só que até a gente soltou o vídeo no Instagram hoje, né, falando sobre algumas dicas. O melhor momento de você começar a investir é hoje. Ele é melhor que ontem e pior do que amanhã. Porque isso, seu eu do futuro vai agradecer muito. E é fácil, hoje está muito democrático os produtos mesmo.